Com um início muito bom de campeonato goiano, invencibilidade, 6 vitórias e 3 empates, 15 gols marcados e só 2 sofridos, e mais do que isso, mais do que analisando o Goianão por resultados nos últimos jogos. Até comentei na live, com todo respeito aos adversários, mas o Goiás vencer o Goianésia, o Morrinhos, a Jataiense, em casa ainda, mesmo se fosse com um time reserva jogando mal, a tendência é que isso iria acontecer. Por quê? Porque o Goiás ele tem um poder financeiro muito maior. É isso que está acontecendo? Não é. O Goiás ele vem conseguindo, principalmente por conta do Zé Ricardo, ajeitar o seu sistema defensivo, algo que parecia ser impossível no começo do Goianão. O time está mais compactado, muito bem treinado, tem jogadas ensaiadas e vem sim dando uma expectativa muito boa para o seu torcedor. Não pode se enganar. Para o Campeonato Brasileiro precisa ainda de reforços, mas é isso que o torcedor do Goiás espera, em uma realidade de Goianão. E outra coisa também, uma nova diretoria, mas pensamentos semelhantes de contratações da diretoria passada, e muitos destes destaques têm contratos só até o final da temporada. Pô, Guilherme, mas a gente está ainda em fevereiro. Mas, a partir do dia 1º de julho, vários desses jogadores podem assinar um pré-contrato com outros clubes e se mudarem de graça para 2025. Quero trazer essa lista de jogadores que têm contratos curtos no Goiás, como por exemplo o Juninho, o Paulo Baia. O que o Goiás pode fazer nesse momento, pensando em renovações? Não é fazer nenhuma loucura, mas quero trazer aqui uma lista muito grande de vários jogadores com contratos se encerrando no maior do Centro-Oeste. Será que vale a pena renovar agora? Espera a Série B e o medo de você perder o jogador de graça. Quero trazer essa lista e comentar sobre esse extraordinário trabalho do Zé Ricardo. Confesso para vocês que nem de longe esperava um trabalho assim. Ah, Guilherme, mas você está se iludindo com o Goianão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que o Goiás, a postura dele dentro de campo, a forma desse time jogar, de chegar no ataque, de trocar passes, de saber explorar os seus valores individuais muito bem, como o Juninho, até o Alano, o Paulo Baia, com as finalizações de fora da área, e o entrosamento tão rápido, né? Um time que estava meio esquisito no começo do ano, pouco entrosado, parecia que não ia dar liga de fato. E esse time do Goiás e o Zé Ricardo vem conseguindo fazer aquilo que é possível para um treinador no Campeonato Goiano. Ele está fazendo o Goiás ser protagonista e é isso que o torcedor cobra. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conferir o recado da Bueno Tênis Club, nosso parceiro do vídeo. Que tal presentear quem você ama com mais saúde e diversão? Aqui na Bueno Tênis Club, o tênis e o beach tênis são as estrelas dessa jornada. Imagine celebrando cada vitória, grande ou pequena, e aproveitando cada momento ao máximo. Aqui na Bueno Tênis Club, você e sua família podem. Clique no botão aqui embaixo para começar essa revolução. Esse é o ano para escrever a sua história de superação. Para você que quer começar um novo esporte em 2024, depois desse feriado de carnaval, é na Bueno Tênis Club, tanto tênis quanto também beach tênis, no setor Bueno, na Avenida T15, próximo ao Goiânia Shopping. Lá você encontra horários flexíveis de acordo com a sua rotina. Agende a sua aula experimental 100% gratuito, vindo pelo nosso link que eu vou deixar aqui embaixo. Descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse excelente desempenho do Goiás nos últimos jogos do Campeonato Goiano, em especial esta consecutiva dentro de casa, né, contra dentro de casa não, contra os adversários um pouco mais fracos, né? Morrinhos, Jataiense e agora Goianésia, e um terceiro jogo em casa que vai ser no final de semana contra o Iporá. Isso a gente ainda não pode comentar porque ainda não aconteceu, mas é surpreendente a evolução ofensiva do Goiás, que coincidentemente ou não aconteceu contra os adversários mais fracos. Sim, isso não pode deixar de ser dito, mas não é só isso. Eu não estou comentando e avaliando esse ataque do Goiás ou o desempenho geral da equipe somente por resultado, porque quando estava vencendo lá no comecinho do Goianão, eu e todos os outros torcedores também do Goiás, obviamente contestavam as atuações do Getúlio, do Alano, do Everton na lateral direita, do Ian Souto ali na zaga, que cometia um outro deslize, e hoje não, é um Goiás mais maduro. Você vê que todos os setores do campo, eles se conectam, eles se conversam, né? O meio de campo é muito próximo da defesa, com o Wellington fazendo o cão de guarda muito bem, e do ataque, com o Juninho, quando consegue encaixar uma boa jogada individual,
pelo meio de campo é sempre um elemento diferencial de surpresa no campo de ataque do adversário. As tabelas entre os atacantes, a aproximação, o meia entende o que o ponta quer, o ponta sabe a movimentação do centroavante, do outro extremo, do lado esquerdo, do lado direito, enfim, essas inversões de jogadas. O Goiás que sai jogando com a bola nos pés. Entendo que é campeonato goiano, mas, por exemplo, se fosse um técnico que não tivesse essa característica, se fosse um técnico que fizesse de qualquer jeito, né, vamos colocar assim, porque o Goiás, convenhamos, tendo um elenco mais caro, ele venceria com naturalidade os seus adversários mais fracos. E não estou comentando só sobre a vitória, e sim sobre a organização, o desempenho do time nessas partidas recentes. E o Zé Ricardo que conseguiu dar liga com seus atacantes, algo que parecia ser quase impossível. Paulo Baia jogando bem demais, o Alano também, nessa jogada pelo meio de campo. O Zé Ricardo foi muito sábio ao explorar isso do Alano, ele às vezes invertendo posição com o Ivan Torres, com o Dieguinho também, quando faz essa função de 10, até com um dos pontas, né? Às vezes o Paulo Baia caindo para dentro, o Alano mais aberto, invertendo, né? Isso confunde a defesa adversária e deixa o Alano também em uma boa situação de jogadas de 1 contra 1. É o atacante ideal para o Goiás na Série B? Não, acho que o Goiás precisa de reforço. Mais um ponta direito, mais um centroavante, um zagueiro canhoto, um lateral direito e um segundo homem no meio de campo para ser uma alternativa ao Juninho, por exemplo. Tá? Eu contrataria mais 4 titulares até o começo da Série B. Mas aquilo que o Zé Ricardo pode fazer, e eu fiz esse comentário contra... eu acho que foi contra o Craque, eu acho que foi. Né? Um jogo esquisito do Goiás, fraco ainda no campo ofensivo, mas eu vinha comentando o seguinte: aquilo que o Zé Ricardo pode fazer, ele vinha fazendo. O time vinha entregando quase que o máximo que ele podia. Aquilo que o Alano habitualmente fazia, ele estava entregando. Aquilo que o Vinícius entregava nas outras temporadas, também vinha fazendo nesse ano. O que o Getúlio sabia jogar era basicamente aquilo. Em momento algum, eu questionei o Zé Ricardo. Falei assim, putz, esse time não está funcionando por causa do Zé Ricardo. Não, até gravei um vídeo com essa chamada, perguntando se o Zé Ricardo poderia ser demitido. Respondi no vídeo que não e que eu daria tempo de trabalho, porque o time estava organizado. E com o passar do tempo, o Goiás que começou a pré-temporada no dia 5 de janeiro, o time já vem com outra cara. Vamos esperar jogos mais difíceis, chegar na fase de mata-mata, aí sim dá pra gente entender a real força ou não do Goiás, né, para uma realidade de Série B do Campeonato Brasileiro, mas é até aqui um desempenho que chama bastante atenção. E o que eu quero citar no nosso vídeo de hoje? A quantidade de contratos curtos dentro desse elenco do Goiás. Como eu falei no começo do vídeo, pode parecer um pouco cedo, pode, mas acho que o Goiás erra ao assinar tantos contratos curtos. Sobre o Paulo Baia, o contrato dele com o Goiás, pelo menos das informações divulgadas inicialmente, vai só até dezembro desse ano. Ele pertence ao Primavera, isso mesmo, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde tem contrato longo por lá. Provavelmente, isso não é uma informação, ainda não consegui confirmar, mas provavelmente o Goiás tem uma opção de compra ao final do seu contrato. Tá? Não consegui confirmar, mas isso deve sim ter em contrato. Mas é um contrato curto. O que eu buscaria fazer eu sendo diretor do Goiás? Uma cláusula que, dependendo do número de jogos ou até mesmo de gols marcados de determinado jogador, ele tenha o seu contrato automaticamente renovado. Como é no caso, por exemplo, do Juninho. Assinou o contrato também, só até o final do mês de dezembro. Acho um erro gigantesco do Goiás. É igual eu falei, não é oferecer qualquer jogador, para qualquer jogador, um contrato de 3 anos. Não é isso que eu estou sugerindo aqui no nosso vídeo, mas colocar um pouco mais de cláusulas. O Goiás hoje é um clube muito fechado, a gente não sabe de todos os detalhes contratuais, mas o que o Agnello pode fazer, essa informação do André Rodrigues, é contratar jogadores com no máximo um ano de contrato e até R$166 mil mensais. Passando disso, ele precisa de uma aprovação do conselho. Tá? Então, grande parte desses jogadores, e eu coloco aqui como os principais, que tem contrato só até o final deste ano. Juninho, Dieguinho, Ian Souto, que vem jogando muita bola, tem contrato também só até dezembro de 2024. O Sander renovou o seu contrato, mais uma vez, só por mais um ano de duração. Quem mais? No campo ofensivo, Paulo Baia da mesma forma. O Brenner Culano, acho que o Brenner Culano também só até o final desse ano. O Alan da mesma forma. Quem tem contrato até depois de 2024? O Vinícius tem esse vínculo longo.
o Wendel também, o Pedrinho, meio de campo, o Nathan Melo, na defesa, nenhum, só o Tadeu, tá? Então são poucos jogadores que têm contratos, por exemplo, para o ano que vem. O Tadeu no gol, na defesa não tem ninguém, tô olhando isso aqui agora, tá? No meio de campo também nenhum jogador, só o Nathan Melo, e no ataque somente o Brenner Culano, o Vinícius, o Wendel e o Pedrinho. Então 5, 6 jogadores que têm contratos do Goiás, sabe? É muito pouco, muito pouco. E esses contratos curtos para um cenário de Série B, por exemplo, o Juninho jogando essa bola em uma segunda divisão, cara, é sair daqui direto para o futebol europeu. Espero estar errado, espero que o Goiás tenha, digamos, um contrato secreto com todos esses jogadores, mas não é isso. A gente tem informação até aqui, tá? O Goiás não fez em todos esses contratos opção de compra, o que eu acho um erro. Acho que no momento que você assina um contrato, já tem que ter uma cláusula ali colocando uma opção de compra, nem que isso te custe um valor a mais, tá? É uma segurança muito maior para o clube, porque, por exemplo, vamos colocar aqui, o Primavera emprestou o Paulo Baier para o Goiás. Aí lá no empréstimo você coloca, opção de compra a 4 milhões de reais. Pode parecer um valor muito alto lá no começo do ano e até agora, mas vai passando o tempo, um cara desse é um destaque na Série B, 4 milhões não é basicamente nada no futebol de hoje, apesar que o Goiás segue com essa postura de não comprar jogadores. Então quando você acha um bom livre no mercado, se oferece um ano de contrato para ele, ele acaba já ficando livre no ano seguinte. E jogadores, como eu falei, que já estão aí no Goiás há muito tempo, não tem vínculos, tá? Para o ano que vem, como por exemplo o Sidmar, o Sander, o Dieguinho também só tem contrato até o final dessa temporada de 2024, até o Edson, né, na minha avaliação será titular na Série B, também só tem vínculo até o final do ano, então eu ficaria atento com isso. Como falei, não é sair renovando o contrato de todo mundo depois de goleadas no Campeonato Goiano, mas ficar atento, se for possível até mesmo, já começar a pensar na possibilidade, né, do Paulo Baier. O cara vem jogando bola demais, tem só 24 anos de idade. Os outros garotos da base vem entrando bem, o Denzel também tem vínculo só até o final desse ano, jogador de 21 anos, o Mateuzinho também tem contrato até o final da atual temporada. Pode deixar a sua opinião. Acho que os jogadores mais valiosos, se fosse para a gente olhar, por exemplo, em um cenário de revenda, é o Ian Souto, né? O cara tem só 22 anos, também esse contrato até dezembro, e o Juninho, né? O Juninho tem só 23 anos também. Então o Goiás ele conta com grandes atletas, grandes jogadores com uma idade curta, né? Que podem sim ser negociados futuramente. O próprio Dieguinho, que é um ativo do clube, mas como falei, tem contrato só até o final do ano também. E pode parecer muito, mas a partir de julho eles já podem assinar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para outros clubes. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Se é importante o Goiás pensar já em renovações contratuais, sobre o Campeonato Goiano, até mesmo dar mais chances, por exemplo, para o Diego Caito, que foi muito bem nas suas aparições até aqui. O Anthony também, zagueiro canhoto, outro que tem contrato curto no Goiás. Se não me foge aqui a memória, o vínculo dele vai só até fevereiro de 2025. Até esqueci de citar o Anthony aqui no nosso vídeo, mas tem contrato para o comecinho do ano que vem. E o Nathan Melo, outro jogador também da base que entrou muito bem nesse Campeonato Goiano. Acho que deveria ter mais chances, principalmente nessa reta final, com o Goiás já classificado. Eu acho que é isso, tá? Esse era o recado que eu queria passar aqui no nosso vídeo. Um time bem treinado pelo técnico Zé Ricardo e contratos curtos, até mesmo do Zé Ricardo, só até o final da Série B do Brasileirão. Vamos com calma, ainda precisa chegar reforço, esse time não está 100% pronto, natural, para a Série B do Brasileirão, mas alguns erros que eu espero não ver o Goiás cometendo mais para os próximos anos. Jogadores como o Juninho, você tem que ter um contrato, uma cláusula de determinado porcentagem como titular, tendo seu contrato automaticamente renovado. Um Sander também, enfim, jogadores como o Ian Souto. Você não pode começar o Campeonato Goiano dando chances desse tanto para o Ian Souto com um contrato só até o final do ano. É perigoso também, tá? Então eu ficaria atento nessa história. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! E a live depois do jogo, né, contra
o Goianese, acabou fugindo aqui a memória, ia falar craque, vou deixar aqui para vocês na tela final. Lá eu comentei um pouco mais sobre o que foi essa partida e a goleada por 3-0 na Serrinha.